As coisas não estão funcionando bem, vamos então para um país em que estão funcionando melhor, vai. Vamos falar da Venezuela, vai. Também, né? Ao menos 30 ex-chefes de Estado e governo assinam uma carta destinada ao presidente Lula, pedindo que o governo brasileiro reafirme o compromisso com a democracia e pressione a Venezuela. Entre os signatários estão Maurício Macri, da Argentina, Ivan Duque, da Colômbia, Guilherme Lasso, do Equador e José Maria Aznar, da Espanha. O documento foi enviado a Lula nesta segunda-feira e é assinado por integrantes do Grupo IDEA, fórum composto por 37 ex-líderes mundiais. Um dos integrantes do grupo é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ele não assinou o documento, pedindo que Lula reconheça a vitória da oposição venezuelana. Então, esse documento ele não assinou. Diogo da Luz, como é que tem que ter uma pressão internacional? Há alguma dúvida de que a eleição da Venezuela foi fraudada e que aquilo é um golpe de Estado sufragado pelo Poder Judiciário? Capês, para mim não há a menor dúvida, e já não havia muito antes das eleições. Quando se iniciou o processo eleitoral, lá no registro das candidaturas, até antes, já estava claro que havia fraude. As fraudes foram muitas. Impedir candidatura da mais forte, que é a Maria Corina Machado, impedir outras candidaturas, impedir a fixação de propaganda pelos candidatos, impedir movimentação deles, impedir alguns trabalhos, alguns palanques que eles queriam usar. Foi um absurdo. A propaganda que se via na Venezuela era do Maduro e contra a oposição, não se via outra. E nas eleições é lógico. Inclusive foi feito muito bem feito pelo Centro Carter, um trabalho que envolveu diversos países, inclusive um professor brasileiro no Recife, onde eles fizeram a apuração e perceberam que 66% dos votos foram sim para a oposição e não para Maduro. Mas ele fica numa verdade repetida tantas vezes que vai fazer essa verdade o fato definitivo, e quem discordar a gente já sabe o que está acontecendo. É muito triste de ver, tem que haver pressão internacional, mas infelizmente eu tenho a sensação que mesmo com a pressão internacional não é o que vai resolver. O único caminho possível seria, mas a gente não consegue acreditar, do povo insistindo nas ruas. Mas como um povo desarmado, esfomeado, sem dinheiro, sabendo que suas crianças podem pagar pelos seus atos pacíficos nas ruas, vão seguir em frente numa manifestação. Tudo indica que Maduro vai continuar na sua ditadura sanguinária por mais tempo. João Belutti. Pois é, Capês, o que fica muito claro é que há um alinhamento ideológico entre Lula, Celso Amorim, petismo, lulismo, como queiram chamar, socialismo, com as ideias defendidas pelo Nicolás Maduro, pelo Hugo Chávez. Infelizmente, a gente tem na nossa cultura, né, nas nossas universidades, na academia, uma linha que fala que o Hugo Chávez fez uma revolução social e que veio o Maduro e estragou tudo. Porque se deixasse o lindão Hugo Chávez, estaria tudo perfeito, e o Maduro veio e estragou, que pena, a continuação da ditadura. Também nas nossas universidades se defende que a Dilma Rousseff foi vítima de um golpe, quando na verdade foi um processo de impeachment legítimo com a participação de todos os envolvidos, como a legislação manda. Infelizmente está muito claro esse alinhamento do Lula, tanto que a pressão internacional está grande, está muito grande. Ele tem tentado não tocar no assunto, deixar de lado, mas não tem como. Hoje, com a informação disseminada dessa forma que é com as redes sociais, está todo mundo cobrando o Lula. Até o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, chegou a cobrar, agora já deu uma recuada. Então há um alinhamento claro. Infelizmente você observa, além dessa aproximação ideológica, uma similaridade de discurso. É sempre o mesmo papo. Nós estamos aqui fazendo isso para salvar a democracia, sempre a democracia é a palavra, combater a tal extrema-direita, que ninguém sabe o que é. Ser oposição à esquerda é ser extrema-direita. Não tem nem centro nem direita, é extrema-direita e fascismo. Agora na Inglaterra a gente está tendo protestos depois do assassinato de 3 crianças, estão falando a mesma coisa. A extrema-direita está protestando. Não, está protestando porque teve o assassinato de 3 crianças. Então você tem esses símbolos, esses adesivos que são colados para evitar o protesto. Mas assim, o Lula está alinhado ao Nicolás Maduro, é o que me parece. Guilherme Mendes. Então, o governo de esquerda do Joe Biden agora virou extrema-direita porque não reconhece a eleição do Maduro, dizendo que foi um golpe de Estado. Por que se fala tanto, se usa esse carimbo extrema-direita para etiquetar pessoas que defendem privatização, parceria público-privada, que têm algumas posições mais conservadoras com relação aos costumes, e não se chama de extrema-esquerda o Nicolás Maduro? Ele não é um fascista de esquerda? Sem dúvida, ele é extrema-esquerda, é um fascista de esquerda,
Mas não acho que isso seja verdade, Capês. A extrema esquerda, a expressão extrema esquerda é usada para alguns líderes que de fato são extremistas, sobretudo no que diz respeito, no caso das lideranças europeias, à questão da xenofobia, a questão migratória, que são questões que passam muito além das pautas econômicas ou até mesmo das pautas de costume. Então, acho que a expressão extrema é usada pontualmente para alguns líderes que de fato são extremistas. Agora, voltando ao caso da Venezuela, a situação vai se configurando mais ou menos como eu disse lá atrás, não é? É muito provável que a Venezuela seja a nova Cuba, então a nova Nicarágua, um país cada vez mais isolado, tanto nas relações comerciais, mas também nas relações diplomáticas, com a retirada de alguns corpos diplomáticos do país, algo muito parecido com o que a gente já viu. Concordo com o João que hoje a perspectiva é um pouco diferente, ou na verdade é muito diferente, já que as mídias sociais e a internet permitem praticamente em tempo real se conhecer e se saber tudo o que acontece no interior de um determinado país, mas a dinâmica é mais ou menos essa. Um ditador que tem o apoio das Forças Armadas, que tem o apoio para se manter uma determinada área de legalidade da Corte Suprema, do Congresso, tem tudo ali para se perpetuar por muitos e muitos anos, quiçá até a sua morte. Acho que, de fato, o Brasil tem um espaço cada vez menor para ficar silente em relação a essa questão. As atas que foram pedidas não vão ser entregues, então acho que o prazo que o presidente Lula pediu para se manifestar está cada vez mais se exaurindo. Espero que o posicionamento seja firme e que, de outro lado, também não haja nenhum tipo de espaço para discurso de medidas armamentistas, porque ninguém vai querer, nem China, nem Irã, nem Estados Unidos, ninguém na América do Sul numa eventual ação militar. Não é esse o desejo. Infelizmente, quem vai sofrer quase que sozinho o custo dessa tragédia vai ser o povo venezuelano. Agora, Priscila Silveira, um dia antes de esta carta ser enviada ao Lula, o presidente brasileiro viajou para o Chile. E lá ele evitou comentar as polêmicas que envolvem a eleição da Venezuela. Hoje pela manhã, o Lula se reuniu com o presidente chileno, o Gabriel Boric, e prometeu falar sobre o assunto após o encontro. Cerca de 17 acordos bilaterais devem ser assinados com o líder chileno. Agora, vamos então, o presidente vai se manifestar quando? Será que existe? Tem uma teoria aí, não sei se é conspiratória, que ele tem medo da língua do Maduro, que o Maduro fale do PT. Será que isso que está travando o presidente? O que seria? Porque praticamente todos os líderes já reconheceram que houve um golpe de Estado. O nosso presidente já está um pouco de medo, porque o Maduro já tinha falado anteriormente que as urnas do Brasil não eram tão seguras. Ali eu acho que já deu uma travada no posicionamento do presidente. E ele soltou, eventualmente, uma nota murista, na minha opinião. Murista em que sentido? Porque ele teria que ser posicionado, já que a gente luta sim pela democracia. Então, já que é o grande, aqui ele propaga essa questão da democracia, ele deveria ter, discordando do Maduro, falado para ele pelo menos apresentar essas atas. Então eu acho que esse sentido murista tem toda a razão, porque ele vai primeiro fazer as tratativas com o Chile, e qualquer coisa que ele vier a falar, até porque está todo mundo contra, as pessoas aí, os outros países estão se unindo contra a Venezuela, e ele, penso eu, que ele não emitiu ainda nenhuma nota para poder não atrapalhar essa questão de entabular esses acordos eventualmente com o Chile. E eu penso que ele vai ficar ainda em cima do muro, porque, na minha opinião, eu acho que ele está a favor do que está acontecendo lá com o Maduro, porque ele não quer guerra com o Maduro. Então, eu acho que ele não vai se manifestar em sentido contrário, Capês, não sei.